Vamos mudar de assunto agora, falar sobre o julgamento do dia 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal. O nosso analista Pedro Venceslau tem informações de como a direita viu esses 2 primeiros dias de sessão no STF. Pedro, conte os bastidores. Olha, a apuração que eu tenho inicialmente é que o próprio presidente Jair Bolsonaro não teria assistido ao julgamento. Não comentou absolutamente nada nas redes sociais, nem o presidente, nem o seu entorno, nem os seus filhos. Agora, houve uma reação muito forte por parte dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro, os deputados federais, os tuiteiros, os instagramers de direita, fizeram ali recortes das falas dos advogados dos réus do 8 de janeiro e usaram isso nas redes sociais para atacar o STF. Essa estratégia de atacar o STF não é uma estratégia do PL. Eu conversei com gente ali do PL, que faz a parte de comunicação do partido, e a estratégia é reforçar a imagem conservadora do partido, dialogar com esse eleitorado, falar contra o aborto, falar sobre família. Eles gravaram vários vídeos também com a Michele Bolsonaro e usaram nas inserções do PL de televisão. A Michele Bolsonaro, inclusive, vai fazer uma série de viagens pelo Brasil em aviões comerciais para mostrar que eles são simplões, assim, não usam jatinho. Então, há uma expectativa política em torno dessa articulação. Agora, há uma leitura também de que o julgamento de ontem no STF, de certa forma, deu um pouco o tom de como vai ser o julgamento do próprio Bolsonaro no STF. Vários bolsonaristas já dão como certo que o ex-presidente vai ser preso e, então, já estão preparando o pós-Bolsonaro. A aposta é que, quando o julgamento começar de fato, eles vão mobilizar a gente, levar a gente para a rua para fazer uma espécie de manifestação e, de certa forma, vitimizar o ex-presidente e colocar como vítima de uma perseguição do STF. Então, está começando agora a ser construída uma narrativa. Eu sei que essa palavra está muito batida, cada vez que falam narrativa, morre um panda na China, mas está sendo construída essa narrativa já pensando no pós-julgamento do Bolsonaro. Por enquanto, o Bolsonaro e a Michele ainda são, para o PL, os 2 principais cabos eleitorais do partido. O Valdemar da Costa Neto aposta muito nisso para as eleições municipais de 2024. Vinícius Poit. Olha, gente, a minha essa semana, né, eu cruzei com o Pedro aqui, antes da gente entrar, a gente cruzou no corredor, eu falei, caramba, Pedro, que semana, né? Show de horror, na minha opinião, tá? Gente, a gente olha um julgamento, né, duro, na minha opinião, desproporcional, uma pena de 17 anos para um cara que tem que tomar uma pena, que cometeu algo contra o Estado Democrático de Direito, sabe? Um absurdo. Agora a gente comparar com penas até de ex-criminosos que foram soltos, ou de um ex-goleiro de futebol aí que fez uma atrocidade, está na rua. Pelo amor de Deus, gente, cadê a proporcionalidade? Agora, advogados que foram defender os seus clientes, também parece que na toada de um ou de outro, falando mais para a câmera do que para a defesa. Esse negócio de televisionar julgamento, para mim, eu sou contra. Não sei você, dê sua opinião aí nas redes, comenta aqui com a gente que a gente pode debater. E aí fica um julgamento que parece que é mais para a televisão dos advogados. Aí o ministro também, na minha opinião, às vezes pesa a mão na hora que fala que, esse advogado, né, e usou um termo difícil aqui, porque os advogados, com razão, às vezes, ficam só falando para like, aí o ministro vai lá e fala, puxa, que desprezível, né, uma coisa do tipo aqui, eu vou puxar a frase exata daqui a pouco. Então, para mim, viu, Leandro, a proporcionalidade desses julgamentos não foram a coisa mais coerente, na minha opinião, né? Quando a gente olha, está aqui, ó, o ministro chama o advogado do réu de medíocre, né? Fica uma coisa que não é legal para a população assistir um julgamento desse. Eu acho que não dá mais confiança ou credibilidade. O próprio CNJ, de vez em quando, faz as pesquisas dele. Como é que está a confiança? Como é que está a população gostando da justiça ou não está? Televisionar uma disputa, uma briga dessa do advogado do réu com o ministro, 2 ministros batendo boca essa semana. Então, eu vou me limitar a dizer isso porque essa semana, para mim, não foi uma semana positiva, né, para ser televisionada para a população brasileira.
Vamos ouvir o Hélio novamente. Hélio. Pois é, o Bolsonaro não assistiu, eu se fosse ele também não assistiria, mas ossos do ofício eu assisti sim, claro. E alguns pontos para reflexão. O Supremo Tribunal Federal trouxe esses julgamentos para sua competência. Mas aí acontece um troço desagradável, que é um princípio fundamental de qualquer ordenamento jurídico, que qualquer pessoa que seja condenada tenha direito a uma segunda jurisdição de alçada para você recorrer. Mas como foi o STF, não tem essa segunda alçada. Então, me parece que aí já começa um problema que é difícil de resolver, né? Eu queria propor aqui uma comparação com os Estados Unidos, que passaram um problema similar. A diferença é que lá a sessão estava em andamento, a sessão do Congresso deles, do Capitólio, estava em andamento. Aqui foi no fim de semana. Centenas de pessoas foram condenadas, a pena média foi de 60 dias. 3 pessoas foram condenadas por um tipo de crime mais grave, que é o sedition, que seria o equivalente ao nosso golpe de Estado, era um crime que não tinha sido usado, né? Não havia sentença sobre esse crime desde a Guerra Civil Americana, lá no meio do século XIX. Né? E essas 3 pessoas, né, que foram condenadas a 22 anos, 18 anos e 15 anos, o que acontecia ali que me pareceu um pouco diferente do caso brasileiro? Eles tinham histórico de violência, de ameaças violentas também, tinham histórico de treinamento de atos violentos e tinham um plano de guerra para o dia 6 de janeiro, lá dos Estados Unidos, quando aconteceu aquelas invasões lá no Capitólio. Além disso, os 3 se comunicaram entre si ativamente, previamente ao dia 6 de janeiro, para combinar o que fariam naqueles atos. Todos eles estavam com armas e com coletes dentro do Capitólio no dia 6 de janeiro e foram filmados quebrando, invadindo e, principalmente, violentando, causando violência contra policiais. Me parece que é bastante diferente, pelo menos desses 3 casos, que são um pouco diferentes do outro, mas que não tinham, né, não tinham um histórico de violência, não tinham armas, tinham lá com canivete, mas é bem diferente do caso americano. Aquele sujeito lá no caso americano, que foi mais visível de todos, aquele sujeito de peito aberto, com um casaco de pele, com um chifrudo, assim, esse foi condenado, porque ele cometeu atos violentos lá dentro do Congresso, ele foi condenado a 2 anos, mas já está solto. Então, me parece que isso que o Poit comenta, né, de que houve uma desproporção, me parece um ponto bastante relevante, principalmente se levando em conta que depois da quarta sentença, eu entendi que se vai para um plenário virtual, né, e que a coisa vai ficar um pouco mais, vamos dizer, uniformizada a decisão em relação aos próximos casos. E me parece que, tendo esse precedente desses condenados de ontem, que, claro, que quem comete delito, isso eu queria deixar claro desde o início, quem comete delito, quem comete crime, tem que ser punido, sim, sempre. A questão que eu estou discutindo aqui é uma comparação de proporcionalidade do que cada um fez, né? Agora, isso aí pode ser, então, nesse plenário virtual, estendida vamos dizer, esse entendimento inicial desses 3 para todas essas outras pessoas. Me parece que aí vai ter vamos dizer, uma consequência que me parece exagerada a pena que está sendo aplicada até o momento.